Então, boa noite a todos os alunos aqui da EJA. Hoje aí teremos uma aula dupla, que será uma aula de correção dos exercícios e também uma aula explicando aí a semana 3 do nosso PET. Lembrando que por conta ali do cronograma apertado nosso, não tivemos ali, assim que começou as aulas, não tivemos a nossa primeira aula. Portanto, a nossa primeira aula foi na segunda semana. Por isso, acumulou ali, consequentemente, o exercício um e 2 do PET. Mas aqui vamos corrigir aqui com muita calma, tá, gente? Vamos corrigir aí de uma forma ali que dê para todos entender. Caso ali ficar alguma coisa para trás, não se preocupem, tá bom, gente? Podem perguntar a qualquer momento. E então vamos lá. Então, a primeira questão é a questão o que você já sabe. É uma questão, obviamente, né? Mas ali é sobre a vivência de vocês. Você já trabalhou em uma fábrica ou em uma empresa em que as máquinas utilizadas definiam o ritmo ou organização do seu trabalho? Se sim, registre nas linhas abaixo a sua experiência. Se não, pergunte a alguém que já teve essa experiência e relate aqui. Então, essa questão é uma questão pessoal, gente. Então, para quem já trabalhou em uma fábrica, tem toda aquela linha de produção, né? Ou se não trabalhou, não tiver nenhum relato próprio para dar, provavelmente alguém da família já trabalhou ou até mesmo trabalha nessas fábricas. Então, aqui era para contar um pouquinho sobre essa experiência. Inclusive, eu já tive essa experiência aí de trabalhar em uma fábrica. Então, era realmente um serviço ali muito puxado ali. Realmente, eu fazia ali a mesma coisa, muitas vezes a tarde inteira. Então, era algo ali que realmente era muito, muito cansativo. Então, esse aí foi um breve relato meu, né, gente? Sei que vocês aí devem ter bem mais coisa aí para contar, ou algum familiar, talvez, né? Então, essa questão aí foi muito legal por tratar mesmo desse ponto de vista ali pessoal de cada um. Agora, a nossa atividade um, as fábricas e o capitalismo. Então, a número um é: observe a imagem de uma fábrica de tecidos operada por mulheres no século XIX e responda às questões a seguir. A. Faça uma descrição de tudo que você pode observar na imagem. Indique o que está acontecendo na cena, incluindo a descrição das pessoas. Então vamos lá, gente. O que podemos observar nessa imagem? Essa imagem é de uma fábrica de tecidos, uma fábrica de tecelagem. Como a própria descrição aqui da imagem fala, uma fábrica têxtil na Inglaterra em 1834, ou seja, em plena Revolução Industrial. Uma fábrica têxtil, assim, talvez alguns não conheçam ali esse termo, têxtil significaria de tecidos. Pode ser de roupas, sei lá, de toalhas, de colchas. Então, aí tudo aquilo que envolve ali a produção de algum produto com tecido. Então, quem que são as operadoras dessas máquinas, dessa fábrica? São mulheres e algumas crianças também, que no fundo aqui parece, né? Apesar que pode ser mulheres ali com um tamanho um pouco diminuído, ou pode ser até mesmo mulheres jovens, mas era muito comum naquele período mulheres, crianças e adolescentes trabalharem ali no mesmo local. E por quê? O que está acontecendo ali naquele momento. A Revolução Industrial, gente, então ela veio trazer uma nova forma de trabalho, que era uma forma de trabalho ali massificada, várias pessoas no mesmo local, cada uma fazendo algo diferente. Com qual motivo? Um faz uma parte de um produto, um começa o produto, o outro faz ali o acabamento e o outro ali realmente faz a embalagem, aquela parte final do produto. Essa é uma linha de montagem.
Então, antigamente, os trabalhadores, eles faziam todo o produto. Se eu queria produzir uma blusa, por exemplo, eu, como artesão, ia lá, pegava os meus materiais e fazia uma blusa. Naquele período da Revolução Industrial, não. Exigiam que vários trabalhadores fizessem ali uma peça, porque essas máquinas, elas não davam conta ali de fazer um produto completo. Então, elas passavam ali por uma parte, que era a parte inicial, e depois ia para a parte do meio, e depois havia os acabamentos. Mas a questão interessante é essa, gente. Se havia ali as máquinas, por que que as mulheres e crianças que operavam essas máquinas e não os homens, que eram uma força de trabalho ali mais, tipo, mais servil, uma força de trabalho ali que poderia ficar mais tempo trabalhando? Então a questão é justamente econômica. Os capitalistas daquele período, gente, eles só pensavam no lucro. Então, eles sabiam, por mais que os homens aguentassem uma jornada de trabalho maior, eles teriam que receber um salário maior também, obviamente. Então, como as fábricas de tecido não eram tão pesadas como, por exemplo, as fábricas metalúrgicas, as fábricas ali que mexiam ali com as ferrovias, por exemplo, na construção ali de trilhos de ferrovias, ou as fábricas armamentistas que faziam armas, que eram fábricas ali que realmente deveriam ser funcionários homens. Então, essas fábricas de tecido, que eram ali as que dominavam a Inglaterra naquele período, não precisavam ali de uma mão de obra ali que tivesse tanta força física. Então, eles contratavam, na maioria, mulheres e crianças. Por quê? Enquanto, por exemplo, um homem adulto recebia hoje o que equivale a um salário mínimo, os capitalistas daquele período pagavam muito menos pelo trabalho da mulher e, basicamente, menos da metade para uma criança. Então, como eles só queriam saber de produção e lucro, para eles era muito mais fácil contratar as mulheres e crianças, porque era um serviço fácil, era um serviço leve, poderia produzir, vamos supor, 100 camisas ali por dia, e se botasse todos os funcionários homens ali produziriam mesmo a mesma quantidade. A diferença é que com os homens eles pagariam mais, então a produção seria a mesma, porém, como eles poderiam economizar no salário, então encomendavam ali, contratavam ali as mulheres e crianças. E, obviamente, o que está acontecendo ali, né, é essa parte da produção ali de produtos ali de tecido. Então, considerando que você leu sobre a Revolução Industrial no texto, o capitalismo e as primeiras fábricas, quais características do trabalho industrial na Europa do século XIX podem ser identificados nessa cena? Primeiro, a maquinofatura, né, gente, que é a passagem ali daquela mão de obra que antes era feita tudo à mão, agora passou a ser feito na maioria das etapas ali por máquinas. Como eu falei também, né, houve uma mudança do tipo de trabalho. Uma pessoa antigamente fazia por exemplo, uma blusa ali sozinha, então, a partir daquele momento ali, passou-se a dividir. Ah, eu faço a parte aqui do fica o zíper, por exemplo. Ah, eu faço as mangas. Ah, eu faço aqui o bordado. Então, cada um tem uma função específica naquela fábrica, e então houve essa divisão de trabalho. Eu fico especialista ali na parte de bordado, por exemplo, outro fica especialista na parte da manga, e cada um faz seu papel. Houve essa mudança também na dinâmica de trabalho. E outra questão também, né, a parte do lucro, né, gente? Antigamente, obviamente, como uma pessoa produzia todo o produto, só ela, obviamente, né, porque ela deu o seu material, ela deu o seu trabalho, então ela ficava com todo o lucro. Naquele período, os capitalistas, ele davam um local de trabalho, dava mão de obra, e a única coisa que o trabalhador dava
Única coisa, né, gente, falando ali, talvez na maior parte da produção, né, que é a força de trabalho, mas o trabalhador ele tinha que dar somente sua força de trabalho. E por conta disso, os capitalistas ali pagavam uma pequena parte daquilo que o trabalhador produzia com seu trabalho em forma de salário. E o restante ali do lucro das vendas daqueles produtos eram todos voltados ali para o capitalista. Então, essas ali são as questões que podem ser deduzidas ali por essa imagem durante aquele período ali da Revolução Industrial. E a 2, ainda de acordo com o estudo do texto, o capitalismo e as primeiras fábricas, explique de forma simplificada as características do modo de produção capitalista industrial e como se obtém lucro pela mais-valia. Então, eu, querendo ou não, já respondi até um pouquinho da 2. Por quê? A forma simplificada mesmo do modo de produção é isso. Nas fábricas, cada trabalhador ele tinha o seu papel. Um fazia uma parte, passava para o outro, fazia outra, e assim na linha de produção até que se terminava o produto. Então, essa é uma forma simplificada ali da produção. Em troca ali daquele produto que era feito, vamos supor que um trabalhador ali fizesse ali 100 produtos daquele. Ele, obviamente, não teria o lucro daqueles 100 produtos. O dono da fábrica atribuiria a ele somente uma pequena parte daqueles produtos e pagaria em forma de salário. Muitas vezes os salários eram muito poucos, né, gente? Tanto que na maioria ali, a maioria das pessoas naquele período viviam em cortiços, que hoje seria semelhante a favelas. Então, cortiços, para quem não conhece ali, são várias casas ali ligadas umas às outras, né? Então, geralmente eram famílias grandes ali que habitavam aqueles cortiços. Uma ali era ligada à outra, muitas vezes usavam um banheiro em comum. Então, essa era a forma ali de habitação. Por quê? Eles ganhavam tão pouco naquele período que não tinham ali condições de ter uma casa, por exemplo, uma casinha, como a gente vê hoje em dia, né? Tipo essas do Minha Casa Minha Vida, que por mais simples que seja, é uma casa ali completa, tem sua independência, né? Naquele período não havia isso, então as condições eram bem precárias. Então, e lucro pela mais-valia, gente, é justamente essa dinâmica que eu falei. O capitalista, ele dá ao local a matéria-prima, muitas vezes fornece até um pequeno treinamento para o trabalhador. Em troca disso, o trabalhador dá a sua força de trabalho e a parte da produção maior fica com o capitalista, que deu todo aquele arranjo, e uma pequena parte é voltada para o trabalhador. Essa é a mais-valia. Então, algo ali que a gente vê até hoje em dia, né, gente? Então, muitas vezes aí, para quem já trabalhou ali como empregado ali em alguma fábrica, ou talvez loja, supermercados, no comércio em geral, sabe bem como é que é isso, né? Muitas vezes aí a pessoa ali chega a vender, sei lá, tipo, equivalente a 10 salários mínimos, 20 salários mínimos, e no final ali às vezes recebe aquele um salário mínimo, batido, com desconto de tantas coisas lá. Isso graças à mais-valia que surgiu naquele período. Então, essa é a atividade um, né, gente? Se tiverem alguma dúvida, podem ir me perguntando, né, não só aí durante hoje, mas durante qualquer dia da semana. Vamos lá, gente, atividade 2 agora. Com base no que você leu no texto, o liberalismo e a independência estadunidense, responda as questões a seguir. Antes de respondê-las, retome a leitura. Então tá. Defina liberalismo com suas palavras. Liberalismo, gente, é uma teoria política, econômica e social, na qual pregava ali que as pessoas elas seriam livres
se elas tivessem ali uma autonomia própria, ou seja, o Estado não controlasse, tipo, aquilo que elas deveriam fazer, e o Estado também pudesse garantir a oportunidade de cada um ter sua propriedade privada adquiridas ali através do trabalho livre. Ou seja, o cidadão ele deveria ser livre ali para tomar suas escolhas, para poder trabalhar ali de forma honesta, ganhar ali o seu dinheiro e ter a sua propriedade ali sem que o Estado interferisse na sua propriedade. Então, o liberalismo, a sua essência mesmo é justamente essa. Como expliquei, os Estados Unidos ali, eles tinham ali uma forte interferência ali da monarquia inglesa. Os ingleses chegavam ali muitas vezes tomando as propriedades, confiscava as coisas ali, então taxava, botava muito imposto. Então o liberalismo ali surgiu como uma maneira de E o professor, e ele, o liberalismo foi dominante na economia e na política durante o século XVIII, isso? sim, isso mesmo. E caiu em descrédito após a Primeira Guerra Mundial. Aham, isso mesmo. Tanto que hoje em dia temos ali uma volta do liberalismo, mas é chamado de neoliberalismo, que nada mais é do que esse tipo de pensamento aí que muitos mídia fora chama de pensamento de direita. Então, esse pensamento de direita é esse pensamento liberal ali, com um toquezinho ali de tecnologia, vamos dizer assim, né? Redes sociais, é, sei lá, tipo uma sede de televisão, né? Comerciais. Então, o neoliberalismo é esse pensamento de direita que conhecemos hoje. Então, o liberalismo é isso aí, como eu expliquei, né, gente? Retome os conceitos a dois agora, retome os conceitos de liberdade e propriedades estudados anteriormente, explique como eles se relacionam no pensamento iluminista. Pensamento iluminista, gente, podemos resumir eles em três palavras. E quais são? Liberdade, igualdade e fraternidade. Então, os conceitos ali de liberdade e propriedade, eles estavam ali totalmente ligados ali no pensamento iluminista. Por quê? A liberdade, gente, como eu mesmo disse, é a liberdade do cidadão poder ali agir sobre os seus interesses. Não ter um rei, não ter um imperador, não ter um governante que mandasse em cada coisa que ele fizesse. Coisa que na França, naquele período, infelizmente, era desse jeito, né? Muitas vezes o modo de se vestir, o modo de se comportar, aquilo que a pessoa poderia ter ou não, tudo isso era controlado pelo Estado. Então, os iluministas acreditavam que a liberdade seria a intervenção mínima do Estado na vida da pessoa. E esse negócio foi conhecido, né, né, professor, como o século das luzes. Também o iluminismo foi um movimento intelectual que se tornou popular no século XVIII, Sim, conhecido como século das luzes, é isso? exatamente. E por que o século das luzes? Eles acreditavam ali que, é uma curiosidade ali, né? Eles acreditavam que as pessoas eram tão perdidas ali na religião e no pensamento da superstição, ou seja, eles acreditavam ali mais na parte religiosa e supersticiosa, que eles não procuravam ali o porquê das coisas. Então, hoje em dia, por exemplo, temos a ciência para explicar muitas coisas aí que ocorrem. E os pensamentos, e os iluministas naquele período eram os primeiros cientistas que conhecemos hoje. Então, eles chamam ali de iluminismo, porque naquele período eles estavam iluminando ali as Ah, pessoas, ô, falando que professor, foi. e os iluministas acreditavam que poderiam restaurar a sociedade do antigo regime. Sim, inclusive, restaurar de qual maneira, gente? Restaurar ali de uma forma que eles pudessem ali
colocar ali no mesmo pensamento que a sociedade grega e romana teria, o pensamento de democracia. Por quê? O que apoiava ali o regime dos seis? Aquele pensamento ali da origem divina dos seis. Ou seja, o rei, ele é o governante daquele território porque Deus assim o quis. Então, a partir do momento que os iluministas tentavam ali pregar ali que havia algo além da religião, que era a ciência de fato, então, a partir daquele momento ali que as pessoas foram perdendo um pouco da sua superstição, do seu pensamento religioso ali, muitas vezes, um pensamento bem arraigado ali, aí eles foram conhecendo a ciência, os fenômenos da natureza, e aquilo foi, obviamente, desmistificando aquela figura do rei, porque o rei era voltado ali, era um escolhido de Deus, ele operava milagres e tal, assim, né? Então, o iluminismo, ele serviu também por esse ponto ali, não só científico, como religioso, político também, que eles acreditavam que as sociedades ideais eram as repúblicas, porque eles poderiam escolher os seus representantes, por isso essa referência à Grécia e Roma, que eles tiveram um período republicano, né? Então, E tudo eles isso seriam aí, os pensamentos filosóficas, né? Mais sociais e políticas, que enfatizavam a defesa do conhecimento racional, né? sim, o conhecimento racional, como diríamos ali, seria voltado à razão da própria ciência. Então, não é isso, né, gente? Os exercícios aí foram corrigidos e agora ó, vou aproveitar esse instantinho aqui para falar um pouco mais sobre a Revolução Francesa. Havia explicado ali um pouquinho sobre a Revolução Francesa, bem pouquinho, né, para não entrar na semana 3. Sei que ali do contexto onde eu estava ali, né, estava bem propício a falar muito mais desse tema, mas hoje aí vamos fazer um resumão aqui com a nossa apostila. Como vocês veem, né, gente, dá para ler, assim, são apenas 6 páginas, tá, gente? Sei que falar, eu não leio 6 páginas, mas se você pegar ali uma página por dia, tenho certeza ali que vocês não contam. Então, ó, a Revolução Francesa pôs fim ao chamado Antigo Regime. Esse Antigo Regime, tá, gente, era o antigo regime absolutista, que era o rei mandava em tudo, o rei controlava tudo. Então, deu início ao Estado burguês, e aqui eu vou explicar um pouquinho aqui sobre esse Estado burguês. A, o professor, a Revolução Francesa é iniciada em 17 de junho de 1789. Foi um movimento burguês. Isso? Sim, inclusive eu vou explicar um pouquinho aqui como que era esse movimento burguês. Então, pessoal, antes da Revolução Francesa, a sociedade era dividida dessa forma. O rei era o topo ali da pirâmide social, ou seja, em uma sociedade, o rei era literalmente o topo do topo mesmo. O rei, ele, para a gente ter uma noção de como que era o poder dele, seria como se o rei tivesse o poder de um presidente, de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, o poder de todos os senadores e de todos os deputados. Ou seja, o rei, ele era uma pessoa só que tinha basicamente todas essas funções. Ou seja, era o topo mesmo da sociedade naquele período. O primeiro estado era o clero e o baixo clero. Por que, que o clero era importante? Porque naquele período era muito incomum que as pessoas ali aprendessem, por exemplo, a ler, fossem intelectuais. Então, os estudiosos estavam todos ligados ao clero. Inclusive ali os maiores pensadores, inclusive iluministas, todos eles passaram ali nesse período dentro da Igreja Católica. Por quê? Você só conseguiria estudar naquele período se
tivesse ligado diretamente ali com a Igreja Católica, ou fosse nobre de sangue, né, que seria ali o discípulo de um padre, de um bispo, de alguém do clero que iria ensinar eles. Mas o conhecimento estava todo, né, concentrado ali nas mãos do clero. O Você quer professor, concluir? foi a fase da Revolução Francesa foi dividida em três fases, né? Oi? No caso, qual seria? A Revolução Francesa é dividida em três fases: a monarquia constitucional de 1789 a 1792, a Convenção Nacional de 1792 a 1795 e o Diretório de 1795 a 1799. Ah, sim, inclusive eu falar um pouquinho aí sobre essas divisões, eu acho até mais fácil explicar pelos eventos do que pelos nomes, porque até muitas vezes no vestibular ali não fala ali, tipo, a parte ali, né, da monarquia ali que surgiu naquele período, eles falam diretamente ali sobre os personagens históricos, que realmente é aquilo que vocês devem guardar. Mas vamos lá, continuando aqui a pirâmide, gente. Então, o clero e o baixo clero ali, eles formavam ali a parte intelectual e que fazia também aquele apoio direto ao rei, falando, ó, gente, não discorda do rei não, que ele é enviado de Deus, hein? Se discordar, aí você vai pro inferno. Então, dava aquele suporte ali, né? As pessoas, como eram extremamente supersticiosas, né? Obviamente, jamais iria se questionar. Segundo estado era a nobreza de sangue e a nobreza da espada. Nobreza de sangue, obviamente, gente, eram aqueles parentes diretos do rei. Então, né, o rei, como pessoa mesmo, ele era singular. Muitas vezes ali só estava na mesma hierarquia a rainha, mas os príncipes, princesas, duques, condes, que muitas vezes eram filhos, enteados, sobrinhos, irmãos, eles faziam parte dessa nobreza de sangue. Então, esses títulos de nobreza, muitas vezes, eram atribuídos a pessoas da família do rei, ou de antigos seis. E por quê? Esses títulos, eles passavam de geração a geração. Então, poderia ser de um rei que viveu há 300 anos atrás. Não importa, o título dos filhos daquele rei de 300 anos atrás iria continuar com o tempo, não sumia. Então, eles faziam parte desse segundo estado, que era a nobreza de sangue. E a nobreza de espada eram aqueles nobres que se dedicavam intimamente à vida militar. Por quê? Antigamente só poderia ser cavaleiro, não haviam soldados, eram somente cavaleiros, só poderiam ser cavaleiros quem fosse da nobreza. Então, muitas vezes, até mesmo tratado ali nos livros de história, os senhores ali, eles buscavam ali ter no mínimo três filhos. Por quê? Um continuaria ali o legado da família, o filho mais velho continuaria sendo o lord, o duque, o conde, continuaria ali o legado da família. O segundo seria dedicado ali ao clero, ou seja, ele seria um padre, um diácono, um bispo, ou até mesmo o papa, caso fosse, né? E o terceiro deveria se dedicar ali a ser um cavaleiro. Poderia ser um capitão da guarda, um cavaleiro, um guarda real. Então, a nobreza da espada seria esses nobres que se dedicavam intimamente para a vida militar. Como a gente vê hoje em dia que os soldados ali podem ser pessoas pobres, naquele período não havia isso. Todo soldado era de uma família nobre. E a burguesia, que era o terceiro estado, né, gente, estava junto com o povo. Burguesia era todas as pessoas que tinham ali um dinheiro, por exemplo, os comerciantes, médicos, advogados, engenheiros, eles eram ali pessoas que ganhavam muito dinheiro com suas profissões, mas eles não tinham título de nobreza e nem eram ligados à Igreja Católica. Então, eles estavam Professor,
Foi. a média e a pequena burguesia, e chamava de jacobinos, né? Tinha os jacobinos e os girondinos. Os Isso, girondinos, na verdade, havia uma divisão ali, que os girondinos eram uma camada ali, da um alta pouco burguesia. da alta burguesia, eram aqueles mais ricos um pouquinho, os jacobinos eram os mais pobres ali, bem dizer. Eram burgueses, né? Não eram pobres, mas ali, por exemplo, ali seria o que a gente hoje tem como classe média. Haviam os ricos, que eram os girondinos, e os classe médias, que seriam os jacobinos. Então, gente, os burgueses estavam junto ali com os pobres, e isso causou muita revolta, né? Porque quem era ali da classe burguesa queria sair ali daquele piso da pirâmide, né? E eles estavam também insatisfeitos com os privilégios que os nobres teriam, tinham, os nobres eram os únicos ali que as leis garantiam direito de propriedade, direito de ir e vir, direito ali de ter a vida garantida, porque na iminência ali de uma guerra, de uma crise, somente os nobres ali que teriam prioridade. Então, se tivesse, por exemplo, ali numa guerra, e um médico ali tivesse que atender um nobre ou um burguês. Obviamente, atenderia o nobre e o burguês ali seria deixado de lado. Porque o nobre ele tinha direito à saúde, ao direito à vida, ao lazer, todos esses direitos que nós temos hoje, somente os nobres tinham ali esses direitos garantidos pela lei. E os burgueses queriam acabar com isso. Tanto que a igualdade seria a igualdade de todos perante a lei. Também, né, a desigualdade social, muitas pessoas naquele período passavam fome ali, porque a nobreza, eles gastavam demais os recursos ali, né, do país. Seria bem semelhante à classe política nossa, né, que gasta ali demais, né, e o povo ali mesmo, né, passa aquele perrengue, mas antigamente ali naquele período estava pior. Então, o pessoal, os nobres, os burgueses, que já estavam ali, todos ali, movidos por aquele ideal iluminista ali, de liberdade, igualdade, fraternidade, foram ter com o rei ali, o Luís XVI, falando, ó, rei, seguinte, o povo está insatisfeito, a gente vai se revoltar, ou você dá um jeito ali de fazer ali essa reforma tributária, exigir menos impostos ali do povo, deixar eles terem suas propriedades, deixar o povo ali livre para ter as suas escolhas. Ou você faz isso aí, ou a gente vai entrar ali num conflito bravo ali com suas forças. E Ô, aí? professor, em Oi? 1999, a alta burguesia aliou-se ao general Napoleão, né, Bonaparte, que esteve Sim, em recuperar a estabilidade do país. sim, inclusive ainda vou falar isso aí. Mas vamos lá. Então, pessoal, o rei, obviamente, né, como era um rei absolutista, um rei que estava acostumado a ter todo o seu poder na sua mão, ele, obviamente, né, não estava nem aí para isso. Falou, eu tô nem aí, não, vocês que se lasquem. E, obviamente, né, o povo ele se revoltou e foram às ruas e combateram ali os exércitos reais. Tanto que aqui no texto fala em julho de 1789, uma grande milícia popular invadiu e derrubou a Bastilha. A Bastilha, gente, era uma prisão onde havia muitos inimigos políticos. Um pouco antes desse movimento eclodir, o rei já estava ali meio temeroso, prendeu várias pessoas ali acusadas de conspiração. E os iluministas ali falaram, olha, vamos derrubar a Bastilha, que era uma grande prisão ali, onde tinha basicamente inimigos políticos. E esses inimigos políticos, obviamente, serviram o rei ali para ajudar aquele movimento. E também, pessoal, o que aconteceu? O rei ali, ele vendo ali que ele estava perdendo aquele conflito, que o povo realmente se revoltou de tal maneira que, por mais que ele tivesse, por exemplo, ali 1.000 soldados,
o povo que estava revoltado ali era 10 mil, então o rei ali ele estava numa desvantagem numérica muito grande. E o que aconteceu? A sua mulher, a sua esposa, Maria Antonieta, ela era descendente ali do rei da Áustria. E o que aconteceu? Maria Antonieta, né, pediu ajuda para seu pai, obviamente. Falou, "Opa, aqui está tendo uma revolução que vão acabar com todos os nobres. Ou você ajuda a gente aqui, ou nossas cabeças aí vai para a guilhotina." E o rei da Áustria, ele foi imediatamente ajudar a França. Mas o que aconteceu? Havia um general ali francês naquele período que ele não estava ali no lado do rei, ele estava ali do lado dos burgueses. Quem era esse general? Era o Napoleão Bonaparte. Então, o Napoleão Bonaparte foi o responsável por treinar e organizar todos aqueles revoltosos para combater os austríacos que iriam invadir a França naquele período. Mas aí, realmente, né, como a vantagem numérica ainda estava a favor da França, eles conseguiram expulsar ali os austríacos e o Napoleão, como a partir daquele momento virou um herói de guerra, passou a ser aclamado pela população. E naquele período também, paralelamente, aconteceu algo ali que foi muito favorável para ele. O líder da revolução naquele período, como já havia falado, era um intelectual chamado Maximilien de Robespierre. Porém, esse Maximilien de Robespierre, ele era um jacobino ali, ele estava ali meio que querendo dar umas cutucadas ali nos girondinos, que eram os mais ricos um pouquinho ali, né? E os girondinos ali fizeram ali, falar, aquele Robespierre ali tá querendo botar os jacobinos ali no poder, mas não vamos deixar, não. Vamos ali dar um golpe nele. Já sei, o Napoleão agora é o herói do povo, né? Vamos botar o Napoleão no lugar dele. E aí organizaram ali um golpe ali de Estado, né? Que é o golpe do 18 de Brumário. Acusaram ali o Robespierre de traição, de estar conspirando contra o movimento ali, né? E por conta disso, Napoleão ali ele acabou tomando o poder. Inclusive, depois, a primeira coisa que ele fez foi mandar executar o Robespierre para acabar de vez com a bola ali dos jacobinos. E, obviamente, né, o Napoleão ali, ele começou a governar como imperador. Mas aí os girondinos, pô, Napoleão, a gente botou você aí, né, cara? Agora está na hora ali de você devolver o poder para nós, né? O Napoleão, obviamente, né, que ele viu que já estava ali, né, já no poder ali, nem os girondinos alcançavam ele mais, falou, não, agora vocês que se lasquem, eu vou ser o imperador agora. Então, depois ele passou a ser o primeiro cônsul, que seria ali referente hoje a um primeiro-ministro, mas ele passou ali a governar ali com tanta autonomia que ele realmente, anos após, ele passou a ser um imperador, da mesma forma que os imperadores romanos naquele período, tanto que essa imagem mesmo mostra ele ali vestido como se fosse um imperador romano, né? A figura de César. Então ele se inspirou ali, né? Ele falou: já que eles querem ali, né, esses ideais gregos e romanos, então, ó, a partir de agora eu sou imperador, ó, que beleza, assim como César era. Então eles querem que Roma e Grécia volte, então eu vou fazer isso tudo voltar à tona. E obviamente, né, ele conseguiu ali com que as pessoas ali vissem ele como imperador. E o imperador, gente, é, vamos dizer ali qual a característica principal de um império. Característica principal de um império é o expansionismo. Então, a partir daquele momento, o Napoleão ele viu, olha, já que eu sou imperador, o que eu tenho que fazer é divulgar esses ideais iluministas, mas não através do livro. Robespierre ali tentou ali, não deu muito certo. Vou tentar através dos livros e da espada também. Então, vamos expandir o nosso território. E, obviamente, né, ele tentou ali
invadir vários reinos aqui durante os reinos aqui da Europa. Chegou na Espanha, chegou a invadir a Espanha. O sonho dele era invadir a Inglaterra, que era a potência econômica daquele período, porque ele acreditava que a partir do momento que ele tomasse conta da Inglaterra, toda a Europa se renderia ali a ele, não precisaria nem ter mais guerra. Mas ele sabia que enfrentar a Inglaterra ali diretamente era ali uma coisa bem perigosa, por isso ele foi pegando os territórios menores, mais frágeis, e depois que ficasse ali um império muito grande, ele vinha com tudo para a Inglaterra. Porém, isso não chegou a ocorrer porque ele rodou bem antes disso, né, gente? Então, essa aí é a parte um pouco que fala a declaração ali dos direitos do homem e do cidadão, seria ali a mãe dos direitos humanos ali que a gente tem, né? Então, por exemplo, a pessoa nasce livre, ela tem igualdade de direito, é, é livre todo o pensamento político, todos esses direitos humanos que a gente diz hoje, foi feito ali em 1789 na Revolução Francesa. Inclusive, o Napoleão ali, ele foi um grande patrocinador desses ideais. Mesmo ele tendo aquele aspecto de guerra ali, né, de imperador, ele respeitava ali a liberdade dos cidadãos. Tanto que, uma curiosidade, ele modificou esse sistema ali do exército como a gente conhece hoje em dia. Porque, como eu disse, somente os nobres poderiam ser guerreiros. A partir do Napoleão, é, as pessoas ali poderiam servir o seu país como soldados desde que estiverem aptos, ou seja, se tivesse ali aptidão física, por exemplo, se fossem bons naquilo que eles fizessem, eles poderiam servir o seu país. Então ele acabou ali com aquela nobreza de sangue. Então, os exércitos hoje em dia ali são formados da maneira que a gente conhece por conta dessa reforma do Napoleão. Então, pessoal, eu acho que eu resumi bem o contexto da Revolução Francesa. Tem muitos pontos a mais, né, gente? Porém, ali não é o nosso propósito ali estender mais, né? O que eu disse ali é basicamente o resumo ali do que vocês vão realmente utilizar em provas, em vestibulares, é vocês entenderem o contexto mesmo da Revolução e qual os seus ideais e os principais O momentos, as professor, principais personalidades. ele, ele pretendia espalhar os ideais da Revolução Francesa pelo continente europeu, certo? Sim, isso mesmo. Então, pessoal, já postei a atividade 3 lá no GSA, vou estar postando aqui no grupo também, tá? Para quem já fez, para quem já teve acesso. Então, não se assustem, que eu só vou mesmo compartilhar com quem ainda não teve acesso. Então, uma boa noite a todos, tá, gente? Nosso tempo ali chegou ao limite. Boa noite. Então, até mais, qualquer coisa, Boa podem noite. perguntar que eu vou estar por aí.